exatamente o seguinte: a, aquele, aquele processo que você criou de homenagem às mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres líderes, como é que surgiu a ideia para você de fazer essa homenagem? Eu senti assim uma grande sensibilidade sua por parte de reconhecer nessa mulher esse aspecto, diria até para você que divino, porque ela gesta, ela que cria, ela que cuida, ela que educa, ela que é a forte do casal. Não é o homem que é forte, forte é a mulher que suporta todas as dores do parto e mais outras dores que virão depois. Você fez isso pensando que sua mãe passou ou foi mais além disso? Pois é, Dirceu, é uma inspiração, obviamente, a partir de um start, a partir de um gatilho, né, que nos causou, inclusive, uma reflexão muito grande sobre a nossa posição no mundo, sobre a nossa função social, sobre a nossa missão, né, por que, que a gente existe, inclusive, né? Então, eu tive alguns privilégios na vida de ter chances de retomar, e todas essas retomadas, eu lembro da minha vida toda, desde a infância, existia uma mulher presente, acolhendo, Uhum. inspirando e sendo a grande vetora mesmo dessa energia, dessa força que nos move, que nos conduz e que nos direciona. Então, a minha mãe, obviamente, foi a maior delas, porque ela me salvou em vários momentos da minha vida onde eu estava sendo ou me desencaminhando por uma série de fatores, né? E a minha mãe sempre acabava me resgatando. Então, ela era uma grande líder presente na minha história, e foi, porém, depois que ela se tornou uma pessoa com deficiência, ela passou a ser uma pessoa desimportante, socialmente falando. Ela passou a ser uma pessoa desconsiderada, uma pessoa menor, uma pessoa quando as pessoas todas se afastaram. Então, isso é um fenômeno que acontece muito claramente com todo mundo que convive nesse universo nosso adaptado, do universo da deficiência, e a minha mãe sofreu profundamente isso, além de todo um contexto social que nós todos, do qual nós todos somos vítimas, né? Que é um conceito de educação machista, de educação patriarcal, onde o homem domina, manda e determina. E isso daí eu senti na pele a vida toda, né? Então, em função disso que eu falei, puxa, eu devo fazer alguma coisa, especialmente em homenagem à memória da minha mãe, que ela queria ser uma pessoa grandiosa em vida. Ela tinha esse sonho de ser reconhecida, de ser amada pelos netos, de ser uma pessoa que deixasse uma marca no mundo. E, no entanto, ela morreu como uma pessoa absolutamente menor. E isso daí foi muito injusto para a vida dela. Ela passou 13 anos cadeirante e eu assisti o dia a dia desse sofrimento profundo, sem poder fazer muita coisa, né? Então, em função disso que eu penso, e como eu convivo nesse universo há 23 anos, pelo menos, 24, a partir de quando ela ficou com deficiência, com meu filho autista, com mães dos meus alunos com deficiências. Então, eu convivo com uma mulher, sobretudo, de uma forma muito diária, e eu conheço de dentro, até por ser casado há 27 anos com uma mãe de uma pessoa com deficiência, o que significa o dia a dia, ou as noites, sobretudo as madrugadas de uma mulher forte, mas que vive num sofrimento muito grande da incerteza do que será o dia de amanhã, o futuro dos seus filhos e dela própria. Então, é mais ou menos essa função, assim, de dar um reconhecimento, um agradecimento, e que sirva de autoestima como exemplo para outras mulheres igualmente fortes, e todas elas têm assim, uma presença e uma função extremamente importante na nossa sociedade.
embora sem reconhecimento devido. Então, é muito em função dessa realidade. Certo. E, Guto, aí você falando dessa forma, a gente lembra que a mãe, a letra M tem muito significado. Tem de mãe, tem de Maria, tem de Moriá, tem de mar, tem representando a própria criação, né, da mãe. E você falou dessa homenagem feita à sua mãe, e eu também fico lembrando assim, porque eu não a tive. Né? Como eu não tive, acho que o meu sentido maior ainda de reconhecimento passa por um processo em que você ter convivido é uma coisa, você não ter convivido é uma outra experiência. Convivi, claro, acho que uma semana, 2 semanas só. A minha mãe veio a falecer. Então teve um processo de doação e vai e volta, um pouco parecido com as coisas que aconteceram com o nosso amigo Abias lá de Angola, dele foi mais extremado ainda. Então lembrar dessa mulher que é realmente assim, a mensagem que ela passava para mim, em vida intrauterina, eu carreguei ao longo da minha vida toda. O tempo que eu vivi no útero, 9 meses, fica gravado todo o amor, o carinho que ela sentia. E isso me moveu. Tanto é que um dia eu escrevi um livro chamado Amoterapia, e nem desconfiava muito que eu estava fazendo uma homenagem à minha própria mãe. Né? E eu queria dizer para você também que essa página que você criou no Facebook ficou muito legal, porque ficou uma página individualizada para cada uma delas. É uma homenagem a essas mulheres, mas a todas as mulheres do mundo inteiro, né? Porque são as geradoras. E mais do que isso, são as que dão a herança, através inclusive do DNA mitocondrial, né? Que a Claro. mãe passa para o filho. Então, realmente, assim, é claro, a gente enaltece a mãe por, por gerar, por ser a geradora, né? Mas também não podemos esquecer que o homem é que dá o sêmen para que as coisas aconteçam. Mas acontecer dentro dela é diferente. Nós nunca vamos saber o que metabolismo que passa. Você, por mais que você tente entender o processo que a sua mãe passou no teu nascimento, a gente vai ficar longe, longe de entender isso. Então, realmente, essas mulheres que eu vi lá, que tem muitas que são mães, que são batalhadoras, que estão na liderança, têm filhos autistas, filhos com síndrome de Down, uma série de coisas. Então, não escapou, por sua parte, nenhuma dessas pessoas que deveriam ser homenageadas. Então, aí, Guto, o que você pretende com relação? Você pretende ampliar essas homenagens, não ampliar em nível de conteúdo, de ampliar em termos de expansão, em termos de divulgação? Como é que você vê isso? É uma ampliação infinita, Dirceu, porque a gente o tempo inteiro percebe, né, que as mulheres, por mais simples que sejam, né, elas são influenciadoras imensamente na vida do seu meio, não é? Então, se a gente pensar bem, a gente teve a mãe como a célula máter, obviamente, mas depois vem a professora, né? Depois vem a namorada, depois vem a mulher, vem todas as mulheres que dominam, na verdade, a educação do homem. Né? Historicamente, a educação sempre foi delegada, sobretudo, à mulher, né? A primeira educação, a educação É, mais fundamental, né? Então, isso vem depois das professoras também. Né? O que acontece é essa realidade da presença da mulher de uma forma muito marcante no homem gera uma dicotomia eu acho que psíquica, inclusive, na cabeça do homem, porque ele resiste ao seu lado mais feminino, digamos assim, de uma forma muito forte. A educação machista vem, inclusive, da própria mulher, muitas vezes, para com os seus filhos. Né? Então, esses erros históricos que foram feitos
na educação é que tornam duas pessoas desconhecidas quando se encontram. Um homem, uma mulher, um menino e a menina, quando começam a namorar, eles são seres que não se reconhecem, né? Eles não se identificam como seres humanos, na verdade, e não têm a identidade suficiente de si próprio, seu amor próprio engrandecido para poder dar ao outro o complemento que o outro necessita. Então gera isso uma distorção, porque o homem ele quer ser o grande dominador, ou a mulher tem o domínio mais subliminar, subreptício, e ela sabe disso. Força. Então é uma disputa que é desigual, e quem sai perdendo geralmente é o homem, né? O homem fica muito mais infeliz, né? Só que a Isso. mulher fica muito mais abandonada também, por ser a mais frágil, fisicamente, digamos assim, Uhum. emocionalmente, talvez. Então, as mulheres elas vão absorvendo as suas dores, elas vão vivendo as suas dores silenciosamente, como eu vi, assisti a minha mãe durante a vida toda ser humilhada, ser o assédio moral, digamos assim, né? Que antigamente era natural, a gente não via isso como uma coisa É, nociva, é. menos como crime, Passava né, Dirceu? desapercebido, né? Passava, a gente achava que o homem, por ser provedor, por ser o cara que trazia o sustento para a família, que era o grande cuidador, na verdade, da família, tinha o direito também de ter a posse sobre a mulher, sobre os filhos. E isso daí foi um grande erro que veio desaguando em muita infelicidade. Hoje em dia os homens estão perdidos, a gente vê a violência toda, feminicídio, todas as violências assim que a gente assiste contra a mulher, a gente percebe que, na verdade, o homem está só demonstrando a sua grande fraqueza, a sua É, grande miséria emocional, sua grande pobreza intelectual, não é? Porque agredir uma mulher, como a gente tem assistido, não tem assim absolutamente mais lugar no mundo, né, Dirceu? é você pensar, Guto, que em pleno século XXI, uma mulher tenha que ser agredida, e que a gente sabe que isso continua acontecendo, porque você sabe que o agressor, ele é porque tem medo de ser agredido e ele não suporta. O homem, na verdade, ele se torna frágil, fraco, quando ele agride uma mulher. Principalmente na relação de casamento, na frente dos filhos. Ele Nossa. demonstra ali uma fraqueza enorme. Eu queria fazer uma outra colocação para você, já que não aconteceu o programa do Abias, mas a Liliana entrou e deu essa sugestão que eu achei genial. Nós estamos falando agora sobre um programa sobre essa questão, e aí vão tornar um pouco mais público para as pessoas entenderem o que é essa homenagem. Então, eu gostaria que você também, você homenageou sua mãe, eu acabei falando da minha, e falar da minha esposa, que teve 3 filhos maravilhosos, foi uma mulher batalhadora, sempre à frente e sempre me sustentando com as minhas fraquezas. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa para a Liliana, porque ela teve essa ideia genial, e não me ocorreu de forma alguma que a gente viesse fazer um programa sobre mulheres fortes e mulheres líderes. Então, mulheres como a Liliana, por exemplo, elas estão assim cada vez mais presentes no empreendedorismo. E aí o que acontece? Esse empreendedorismo, essa gestão, essa sabedoria de construção, né, de construção, ela é muito mais sensível, ela é muito menos agressiva no sentido de destruição. Né? As pessoas confundem muito a coisa da competição com a destruição do adversário. Não é? Você competir significa você ter um adversário à altura, e quanto mais ele te instiga, mais ele é valioso, mais a gente deve agradecer a ele por ele ceder sua força contra a nossa resistência é muito saudável. Agora, se eu quero destruir o meu oponente, o meu adversário, e torná-lo meu inimigo,
aí eu estou perdendo, eu já perdi essa batalha, isso é muito pobre. E a mulher não. A mulher ela tem consciência do todo, ela tem consciência das várias gestões individuais de cada coisa para formar o conjunto, ela tem muito a clareza de cada detalhe, a mulher tem essa necessidade, né? Tem mulheres, por exemplo, um filme que me marcou muito foi um filme que tinha a Sofia Loren, por exemplo, como uma mãe italiana de, sei lá, 7, 8 filhos, não é? E ela tinha assim um cuidado com todos eles, de manhã cedo, todos sentavam à mesa, tal. E esse olhar para cada filho que ela arrumava para ir para a escola, dava o café da manhã para cada um deles com o mesmo carinho, isso daí demonstra que uma mãe, a justiça que uma mãe distribui. E essa justiça é o da mulher empreendedora, como a Liliana, é da mulher gestora, como tantas mulheres que a gente tem visto indo para cargos de comando. E isso é muito saudável. Eu acho que quanto mais Uhum. mulheres estiverem no comando, menos haverá disputas desumanas, digamos assim. Né? Sim. Então, Inclusive, Guto, quando você estava falando aí sobre a competição, nós, dentro do conceito que a gente tem de eubiose, a gente prefere dizer o seguinte: se você vai para a competição, você já está dizendo, competir é para ganhar do outro, sobre o outro, sobrepujar o outro sobre cortes. E aí entra uma série de outras coisas no meio do caminho que não precisa nem falar o que é, né? Mas nós preferimos ter superação. Porque a superação, hoje, o Dirceu tem que ser melhor do que ele mesmo. Eu vou superar a mim. Então, eu posso ter o Guto como referência na área, por exemplo, do teu trabalho, na facilidade que você tem da tecnologia, a facilidade que você tem de estar trabalhando nesse meio da inclusão, criando uma série de projetos, o projeto da escola, a primeira universidade para as pessoas fora do pensamento fora do padrão e uma série de coisas. Isso é uma referência. É diferente de eu entrar em competição com você. Porque se eu entro em competição com você, eu vou ter que ganhar de você. E para eu ter que ganhar de você, já entra uma série de outras coisas. A superação, eu vou ser melhor do que o que eu fui hoje, o que eu fui ontem, o que eu fui o mês passado. Onde é que eu estou crescendo? Mas essa superação, realmente, esse conflito, até digo assim, ó, você vai partir para a competição, manda fazer 2 covas. Não manda só uma, não, porque você pode destruir, pode sair destruído, pode destruir-se os dois, né? Então, exato. a mãe sempre traz essa conotação desse conteúdo de superar, né? A Verdade. gente falando que a própria mãe do Abi passou, rapaz, foi uma coisa impressionante, a discriminação, e ainda, se for uma nação menos favorecida, parece que maior, mas nem sempre. Eu tive lá no Namibe, eu estava andando pela rua, ia passando em frente a um. E tinha 2 soldados armados, né, na frente do banco. Eu fiquei meio assustado do meu país, tal, mas eu continuei andando. Quando eu por eles, eu fiz um cumprimento, né? E eles se voltaram sempre para mim e disseram assim, muito obrigado. Eu ouvi muito obrigado lá no Namib, que eu falei assim, caramba, eu vou levar muito obrigado, que eu já sabia fazer isso, eu vou falar de novo. Então também não tem só o aspecto negativo. É considerada a cidade da felicidade. E realmente as pessoas estavam sorrindo, a maioria das vezes. Então, esse contexto de uma nação comparado com a nossa, os valores, os resgates, quando você está fazendo essa homenagem, nós estamos resgatando os valores dessas mulheres. O homem, sexo forte, tem até uma brincadeira que diz o seguinte: o homem tem 4 bilhões de neurônios a mais que a mulher, mas é para ele carregar a sacola da feira, para ele pegar peso, não é de inteligência. Né? Mas você, pensando nisso, que outro tipo mais de forma que a gente poderia se organizar, até talvez do próprio programa Missão Educar, levar mais essa questão da valorização da mulher?
levantar essa bandeira um pouco mais à frente. Ou, de repente, num outro momento, a gente convida três, quatro mulheres daquela para estar no programa e outras que vão mandar um vídeo. Convidamos a Liliana para participar do programa. E aí a gente tira uma forma de repente, colocar mais à frente. Hoje surgiu essa ideia inesperada aí, mas a gente pode pensar nisso também, não é? Não tenha dúvida, e assim, e esse comando, ele parte delas, é orgânico, né? Então não há interesse nenhum em ser protagonista em nada que diga respeito à mulher, não é? Foi só uma ideia de juntar. Então a grande característica que eu tenho, tive a vida toda, o privilégio que eu tenho é de juntar gente boa. Isso daí, desde a minha infância, eu tive esse privilégio, porque eu morava numa casa grande, na Zona Norte, São Paulo, e a minha mãe recebia todos os meus amigos, e eu trazia amigos. A minha casa era um grande centro, além do clube, né, que a gente frequentava. A minha casa era o grande centro dos meninos e das meninas. A gente tinha uma turma grande. Então, esse hábito que a minha mãe proporcionou de receber bem os meus amigos me fez com que eu tivesse claramente essa função social, digamos assim, de juntar gente boa. E você juntando gente boa, você não precisa fazer muito, você não precisa comandar, nem ser o grande líder. Você, na verdade, isso vai acontecer organicamente. Você põe duas, três pessoas boas em contato, juntas, a criatividade vai aflorar e isso organicamente vai acontecer um ajeitamento ali, né? Uma condição de divisão de tarefas, divisão de comando. Então, há uma coisa ali que acontece de uma forma muito saudável. Então, se juntando esses grupos todos que nós temos feito, né, de líderes mundiais, de grandes educadores, de grandes mulheres, automaticamente essas pessoas entram em contato com as outras, não é? E essa relação, inclusive, acontece por osmose. Você estando num grupo que você considera um grupo valioso, mesmo que você não conheça propriamente as pessoas todas que estão no grupo, você vai se aproximando delas por uma questão natural de querer conhecer melhor aquele fundamento, porque a pessoa está ali próxima de você, e isso vai fazendo com que automaticamente a gente vá também, pela inspiração, pela respiração, absorvendo essas qualidades dessas pessoas. Assim. Então, eu sou muito, me sinto extremamente privilegiado por ter essa capacidade de trazer pessoas que eu sei que são fantásticas e aproximar uma das outras, né? Então é um pouco também assim os opostos, né? Eu tenho muito prazer em estar juntando pessoas, de criar um diálogo entre opostos também, não é? Quando você dialoga com respeito sobre as diferenças e ninguém é igual, isso gera uma qualidade de resultado extremamente valioso, porque você fala, puxa, eu estou cedendo para poder dialogar com essa pessoa, eu não penso como ela, mas eu estou aceitando que ela Sim, pense como ela pensa. Isso é exatamente. valioso, porque gera a humanidade, né? Acho que o ser humano ele nasceu e a capacidade que nós temos é intelectual e de diálogo, argumento, retórica, fundamentos de discussão. Isso leva não a destruir, destroçar o outro, né? Não, é entender que o outro não é como eu, nunca será, pensa completamente diferente de mim, Oh, mas eu admiro essa diferença, não é? ô Guto, você falando aí sobre, eu estive pensando numa coisa que onde é que se deu, literalmente, essa ruptura de valores que a gente vê com a família já faz algumas décadas, e a gente olhar para uma coisa que fosse uma degradação. Mas a gente precisa tomar o cuidado de olhar nesse núcleo dessa sociedade e retirar dela o que ela tem de bom e de belo. Como as mulheres, as quais você vem homenagear tematicamente,
e ampliando, sei lá, vamos falar todas as mulheres do mundo, as mulheres do Brasil, as mulheres de São Paulo, as mulheres do município de São Paulo, as mulheres do bairro, as mulheres da rua, até chegar aquela mulher que na verdade é isso, e que se vai pensar nessa homenagem. Então, em algum momento, se deu de valores. Embora o professor de Souza, ele costuma dizer que nós estamos de um ciclo apodrecido e gasto. E nesse meio a gente tem que tomar um cuidado grande para a gente não cair no comum, que é, isso é normal, virou normalidade, isso é comum acontecer. Não, não é comum. Você precisa a possibilidade de olhar diferente. O olhar diferente nosso é enxergar nesse meio, trair o bem e o bom, para mostrar que existe no seio dessa sociedade coisas acontecendo. Se olhar para ela, vão achar que acabou, não serve para mais nada. Não, tem muita gente boa nesse meio. E a mulher, como é a cultura base, é a seiva que alimenta a planta, ela que acolhe, aquela que dá sombra, aquela que dá o fruto, realmente que nunca é acertado a gente está enaltecendo essa mulher. Porque ela foi confundida agora, mais recentemente, como se ela quisesse tomar o lugar dos homens. Não, não é isso, homem. A mulher ocupar esses espaços para mostrar para nós, homens, que elas têm competências. E essas competências não têm nada a ver com o sexo. A inteligência não está no sexo, a inteligência está em todos os seres humanos. Não importa qualquer que seja, a inteligência está ali. E com isso, ela ocupou vários lugares. Tá certo que se de alguma forma ela acabaram absorvendo o modelo machista das empresas, de modo geral, acabaram sim, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue, mas talvez ela esteja dando o pulo do gato. Eu deixo eles pensarem que eu fui absorvido pelo sistema e gradativamente essas mulheres vão fazer a transformação, porque a tônica é feminina e continua sendo feminina, para um resgate, não o machismo, não o feminismo, mas a integração, como você falou aí, da harmonização entre os dois opostos. É isso que eu vejo. Agora, onde você acha que essa ruptura de inversão de valores você localiza na nossa sociedade? Como que se deu essa ruptura? Porque uma inversão de valores, né? Exato, exato. Por isso que eu acho importantíssimo a gente estar resgatando a nossa conversa sobre a África, sobre os primórdios, inclusive, está trazendo essa discussão muito gostosa através do professor Abias, através de João Luiz, através de toda essa nossa história antropológica mesmo, né? O homem ele tem essa evolução acontecendo e as rupturas foram acontecendo em momentos muito claros, onde havia as guerras, onde houve os cataclismas, onde houveram assim grandes acontecimentos, né, no universo que criou rupturas e que a partir disso foram somando-se erros, né? Erros históricos até por conta da sobrevivência. Então, pela natureza, né, o fato do homem ser o grande caçador, o grande provedor, o grande dominador, isso daí foi criando um fator de um poder falso, na verdade, sobre as mulheres, por ele ser mais forte fisicamente, digamos, né? A natureza foi criando homens que eram dominadores, inclusive com haréns de mulheres, enfim, com uma série de fatores, de distorções que foram tornando a mulher cada vez mais objeto, né? De um poder masculino. E isso daí foi se constituindo, foi se perpetuando nas várias
culturas, não é? Foi se distorcendo de tal forma que dificilmente isso, em poucos milhares de anos, se transformará. Mas isso vem se transformando. A gente vê as sociedades muito mais fechadas, onde as mulheres estão se colocando cada vez mais também. E é um caminho sem Isso. volta, né? Uhum. Guto, a Lilian até surpreende-nos de novo. Ela diz que tem três imagens que a gente gostaria que você fizesse o comentário sobre ela. Pode projetar aí, Maurício. Vamos lá, as três imagens. Essa daí das mulheres líderes, a segunda. Você chama de mulheres líderes e as mulheres fortes, todas aquelas que se desenvolveram na sua profissão, não importa qual seja o aspecto, né? Exato. É simbólico mesmo. Eu acho que toda mulher é forte e Essa é a toda sua mãe, mulher. né? Essa é minha mãe. É minha mãe. Isso. Aí ela tinha 18 anos. Eu nasci aos 19. Nossa. Então aqui a gente faz o argumento, né? O argumento do porquê a gente desenvolve esse projeto, que é um projeto para longo prazo, é um projeto de pelo menos 10 anos, é um projeto que a gente tem em conformidade com os preceitos da ONU e da Unesco, né? Da redução das desigualdades. Então a gente tem muito a nossa guia e o nosso trabalho é muito guiado por esses fatores humanistas, né? Então, a gente tem um trabalho que, em 10 anos, faremos um trabalho forte de desenvolvimento humano, reabilitação, inovação, ciência, tecnologia assistiva. Então, a Uhum. preocupação que nós temos, as pessoas mais felizes. Então, as pessoas como nós, idosos, como meus filhos, como meu filho, especialmente autista, como pessoas, mulheres e todas as que sofrem as discriminações de raça, credo, gênero, enfim, todas essas pessoas frágeis, elas não sobreviverão num mundo selvagemente competitivo. Elas não sobreviverão. E agora, depois da pandemia, vai surgir, inclusive, uma força muito grande de retomada que pode se tornar selvagem, porque todo mundo ficou de uma forma contida e os que têm muito capital, os que têm muita energia que foi contida pela pandemia, de repente eles saem de uma forma Ai, absolutamente verdadeiro rolo compressor. um rolo Sai compressor. E quem verdadeiro vai rolo compressor. Então, exatamente para Guto, retomar um progresso falso inclusive, mundial que não existia, que deixou de, né, que teve um. E quem vai sofrer mais com isso? É o meu filho com deficiência, sou eu como idoso, é a minha mulher como mulher, só pelo fato de ser mulher ela já vai ser menosprezada, diminuída. Então, tudo isso, na verdade, é um trabalho até, de certa forma, egoísta, para que a gente se junte, os mais frágeis, os mais injustiçados, para que a gente tem um poder de voz que nos iguale, pelo menos no respeito. A gente não quer destruir as coisas que são que dominam, digamos assim. Não é essa a função, não é um trabalho revolucionário de destruição. inclusive, Guto, você falando aí, eu fiquei pensando aqui numa coisa, me surgiu uma ideia que é mais ou menos a seguinte: aquelas mulheres que estão ali sendo homenageadas, elas não passaram por nenhum concurso mirabolante para ficar disputando aquela guerra, mas elas são mulheres. Não importa qual a procedência dessa econômica, qual a formação dela, é mulher. E ali você deu essa conotação, realmente que ficou diferenciada. E mais do que isso, pensando na ampliação desse teu projeto, a gente vê que a possibilidade do resgate da ancestralidade. O que é isso?
é, por exemplo, aí lá para frente o neto da Liliana, que ela já tem um netinho aí que é um guerreiro mesmo, um Arthurzinho, um guerreiro que venceu tudo quanto é batalha na vida, com 3 anos de idade, ele vai poder contar para os filhos da avó. Então, a ancestralidade é assim: você está contando a história da sua mãe, a ancestralidade. E o dos avós, nós perdemos muito isso na sociedade moderna, em que os não sabe nada dos avós. Os pais não contam. E quando contam, contam as tragédias, contam o que aprendeu. Isso é o resgate da ancestralidade. Uai, se aconteceu coisa ruim, também pode se saber, porque a gente não vive só das coisas do bem, do bom e do belo. No nosso dia aparecem as coisas do feio, do mal e do ruim. E nós temos que aprender a lidar com ela, com a polaridade. Com o ruim, eu extraio uma aprendizagem. E aí, nesse sentido, realmente nós começamos a retomar a questão da ancestralidade. Porque, no mínimo, aquela mulher, que a gente pode ampliar depois uma hora, a gente pode trocar uma ideia relativa a isso, como é que pode colocar naquela página a ancestralidade dela? De repente, não sabe, os meus filhos, eu sempre falei para eles do avô, que eu conheci, que eu sempre contei, então eles não conheceram o avô, mas conhecem pela ancestralidade. E nesse sentido, você está dando a possibilidade de mais tarde alguém contar aquela história e falar: é a minha avó, era a minha mãe. Perfeito, Dirceu, perfeito, excelente. Até porque você vê que, por exemplo, judaísmo, outras religiões e outras culturas, né, eles valorizam, eles criam a continuidade através da mãe, não é? Né? Então você, a sua mãe é que importa e é verdade, né? Porque o pai, teoricamente, né, ele deu o sêmen, mas não necessariamente pode ser outro pai. Agora, a mãe só vai ser realmente. Então, para ver a ancestralidade com certeza, com garantia, né, você vai buscando as mães, né? E o Guto, pensando nisso daí, você vai buscando através da mãe o desenvolvimento, a criação, todo esse processo desde do nascimento até a vida adulta. Lembra assim, filho não tem idade. Eu lembro de uma amiga minha que ela morreu com 106 anos de idade. E ela falava assim: o filhinho dela tinha 85. Então, parece que é um amor que é. Quando o pessoal fala assim, o que é o amor incondicional? É esse da Exatamente. mãe que mal o filho se sentiu desconfortável à noite, quando bebezinho principalmente, e a mãe acorda. Ela acorda antes do filho acordar. Ela percebe antes. Daí a gente fala do desenvolvimento da intuição, eu falo que as mulheres receberam do Criador uma dose mais potente do que o homem. O homem ficou muito pequenininho ali porque ele não desenvolveu. E a mulher precisava disso, porque ela tem que cuidar da prole. E a prole delas, de repente, sai, vai para fora, vai para distante. Então, realmente, dessa forma, realmente dá para entender o que acontece aí nesse permeio desse caminho, né? A vigília, Dirceu, os próprios animais muito mais, as fêmeas são muito ligadas com tudo. O Guto, bom, acho que a Liliana não deu toque lá, mas acho que nós estamos com nós tivemos uma bela oportunidade para estar falando sobre o programa, né? Sobre esse programa que você lançou, Mulheres Fortes, Mulheres Líderes. Então, agora, como a gente vai estar terminando esse inesperado programa do dia de hoje, que foi muito, muito salutar, muito significativo, agradeço a Liliana por essa oportunidade, por essa dica. Eu gostaria que você terminasse. Você tem aí 2 minutos para você fazer as suas considerações finais, o que você gostaria de falar mais, o que vem pela frente, o que mais passa pela cabeça do João Augusto Batista, João Augusto Maia José, Batista, né? é Conhecido José. José Augusto Maia Batista, conhecido como Guto.
abreviou tudo isso para Chamutou. Mais do que merecido, né? Eu nem me reconheço muito quando falo José Augusto, eu nem lembro mais, às vezes, que esse é a origem, né? Porque a mãe, quando chama José Augusto, é porque vai vir bronca, né? A mãe, quando chama pelo nome completo, vem bronca. Então, mas, enfim, então, esse trabalho é muito esperançoso e é, na verdade, bastante ambicioso também, porque a gente pretende ir para todos os lados, todos os cantos do mesmo, com todas as ideias, e a gente tem essa grande possibilidade mesmo de juntar essas pessoas todas que são absolutamente grandiosas nas suas atuações e, enfim, a gente vai simplificando, na verdade, todas as atribuições. O que eu sinto muito, né, você falou de mulher, né, simplifica, sem dúvida. Eu acho que justificando uma mulher forte, você vai dar a característica principal, vai dar a melhor definição, a melhor atribuição. A partir disso, ela pode ser tudo. É uma mulher forte, ela é o que ela quiser ser. Ela estará aonde for necessário, aonde ela se sentir reconhecida merecidamente com isso, e vai olhar por isso, sem dúvida também. Então, isso tudo são detalhes de uma construção, né? Nós estamos construindo, assim, o nosso trabalho é uma caminhada e a gente tem essa construção da década da reabilitação. Então, esse é o nosso grande foco. Assim, a gente está vivendo, nós criamos para nós, o meu filho e eu, Pedro, a minha mulher, o nosso núcleo tem muito essa consciência de que nós estamos criando uma travessia da reabilitação. E isso vai implicar em que 2032 estejamos num ponto muito mais adequado como seres humanos representativos e reconhecidos e na sua autoestima preservada. Isso é nosso sonho. Ok. Gente, nós tivemos um papo aqui inesperado, um programa para falar sobre as mulheres fortes e mulheres líderes, que eu acho que valeu o programa de hoje. E eu falei com o José Augusto Maia Batista, conhecido como Guto Maia. Ele é pedagogo, pesquisador, e não é à toa que ele tem o talentos da ONU, ele é capaz de descobrir talentos em tudo quanto é lugar. Guto, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez nesse programa. De repente, a gente vai voltar a fazer aí de uma forma diferente. Vamos pegar 20, 30 mulheres, cada um manda um vídeo de 1 minuto, nós vamos ficar só passando, porque acho que elas merecem. Todas elas merecem, né? A mulher do Brasil e do mundo inteiro mereceria ter um minuto no Missão Educar, mas vamos fazendo o que nós podemos, tá ok? Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Dirceu, e a nossa capacidade de improviso ela é testada o tempo todo. Eu acho que essa é a grande qualidade do super professor. Foi o que a Liliana fez, nos testou, né? Fala, por que você não faz o programa? Mas é com a gente mesmo. Então, eu quero dar como terminado hoje uma frase do Henrique de Souza que cabe muito bem aí nessa nossa fala. Ele diz o seguinte, que é muito conhecida essa frase, você já ouviu: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio ama. E aí demonstra todo aquele potencial feminino pelo amor, e nós homens resgatando e reconhecendo nas mulheres também é a nossa parte do aspecto do amor com sabedoria para com elas. Ok, muito obrigado para você e até uma próxima vez, até o próximo programa, que eu deverá agendar uma outra data para o programa do Abias. Um abraço.